E aí, turminha da lista da Get Up Trade, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui então para fazer mais um fechamento da nossa lista, avaliando aí a nossa semana, desde o dia 24 até ontem, dia 27, tá? Hoje 28, já vai entrar aí no fechamento de segunda-feira do nosso final de semana, tá bom? Chegamos aí ao último final de semana do mês de novembro, um mês que não foi legal, né? Não tem sido um mês tão fácil para a gente trabalhar, mas eu quero te dizer que eu estou muito feliz pelos resultados, né? Estou bem é, tranquilo quanto a isso, porque não é um resultado fora do comum de algo que a gente ainda não tenha passado, tá? Então, se você chegou na lista esse mês e está enfrentando esse mês um pouco mais difícil, a única coisa que eu te digo, né? Espere um pouquinho, que certamente, né, a gente vai estar com melhores resultados. Mês de dezembro tende a ser muito bom aí pelo histórico de trabalho, tá bom? Então eu vou mostrar para você como foi esse nosso mês aí de novembro até aqui, tá? No nosso projeto e como foi a nossa semana desde o dia 24, tá bom? Fica aí. Bom, pessoal, começando então lá pelo dia 24, segunda-feira, tivemos o Konyaspor e o Helmond, tá? Então, tivemos aí o jogo do Konyaspor, então a gente teve que sair ao minuto 76, o jogo foi 0-0, tá? Terminou 0-0 e tivemos aí uma pequena correção e o jogo do Helmond bateu, tudo certo, foram dois jogos no dia de segunda, tá? Na terça-feira, a gente teve é, alguns jogos também bons, tá? Que para trabalho. Tivemos o Den Haag e contra o Graafschap lá pela segunda divisão da Holanda. Tivemos o City Bayer Leverkusen pela Champions League e Napoli Karabag, tá? Então, Den Haag e Graafschap bateu, tranquilo. Napoli demorou a marcar, mas também marcou lá no segundo tempo. E o City que nos trouxe um Red, né, amargo, um Red aí bem ruim, no 0-2, né? Quando o Red é no 0-2, a gente sabe que tá com a stake cheia, então foi um Red um pouco mais pesado para nós, tá? Algumas pessoas me falaram, né, em relação a, pô, mas tinha que ter tirado o jogo do City por conta da escalação, o time estava quase todo reserva, tá? Concordo aí com os questionamentos e respeito, tá? Mas a gente acompanhou esse jogo do City, e o City não jogou mal. O City, mesmo com os jogadores reservas, e no segundo tempo entrou aí a maioria dos principais, eu acredito que teve pontos de problema na defesa, né? Porque no ataque conseguiu criar algumas chances, né? Finalizou, teve chance aí de fazer o gol. Infelizmente não aconteceu, tá? É algo que a gente pode sim corrigir, que a gente pode ficar um pouco mais atento nas próximas entradas, mas eu não acredito que tenha sido uma entrada errada ou ruim, tá? O que eu acredito é que foi um jogo que a gente acabou tomando red. Estatisticamente, o City tinha grandes jogos em casa, sempre tinha marcado jogando em casa e a gente acabou estando, né, ou foi sorteado no dia que o City resolveu perder aí jogando em casa, tá bom? Então, tranquilo, faz parte, a gente não gosta do Red, mas sabemos que ele está aí, tá bom? Então, assim foi a nossa terça. É claro que o resultado ele acaba se acumulando com o resultado final de semana, né? Aquele Red da Inter de Milão, né? O Red também ali do Liverpool, se eu não me engano, né? Que a gente teve no final de semana. Então acaba, pô, na terça-feira já outro Red pesado, tá? Mas, como eu disse, acredito que a gente tem que seguir fazendo o mesmo trabalho, a mesma seleção de jogos, tá? E assim fizemos na própria quarta-feira. A gente já teve jogos aí do Copenhagen, do PSG, do Sporting e do Real Madrid fora de casa. Todos eles bateram, tá? Copenhagen, Sporting, Real Madrid saiu atrás, mas depois foi para cima. E o PSG
também fez um jogo de muitos gols contra o Tottenham, tá? Então, um dia 100%, 4 jogos, 4 greens. E ontem, né, também tivemos um dia muito bom, né? Foram 6 jogos, 6 greens, né, fazendo exatamente a mesma coisa, né? Fenerbahçe, Porto e o PAOK, tá? Nos jogos das 14h45 e depois nas 17 Estrela Vermelha, que mesmo com um jogador a menos conseguiu jogar melhor que o Steaua Bucareste, da Romênia, o Jagiellonia, tá? E o Betis, da Espanha, tá bom? Então, todos os jogos aí bateram 100% de green. O do Fenerbahçe deu um certo susto, porque acabou levando o gol aos 65 minutos e aos 68 empatou, entendeu? Então, foi um pouquinho mais apertado, né? O Jagiellonia marcou no segundo tempo, a Estrela Vermelha, que estava com um jogador a menos, também marcou no segundo tempo, tá? Mas todos foram 100%, tá? Então, depois deste resultado, até ontem, assim está o nosso mês de novembro. Um gráfico feio, né? Um gráfico que não condiz tanto, né, com o nosso trabalho, digamos assim, né? A gente está sempre acostumado aí com um gráfico um pouco mais bonito, tá? Mas começamos o mês de novembro aí já com o Red, no jogo do Mônaco e Paris, né, um jogo também complicado. Depois, outro Red lá, que foi o do Galatasaray, que também foi bem puxado, nos deixou aqui neutro. E aí, o jogo aqui do Volta Redonda e Chapecoense, que nos botou no negativo, tá? Também reta final, a gente esperava mais a Chapecoense, que acabou se classificando ainda para a Série A, mas desse jogo acabou perdendo de 1-0, tá? Esse jogo estávamos bem no lançamento, né, da nossa Black e não conseguimos ali estar 100% focado na partida, tá? Mas acabou acontecendo. Depois tivemos uma série de bons resultados, estávamos neutro e aí veio o jogo do Liverpool e Nottingham Forest. Conseguimos voltar para o neutro de novo e aí veio o Elche Real Madrid e o Inter e Milan, tá? Que aí nos jogaram para baixo, certo? Conseguimos andar um pouquinho mais e veio o Red do City nessa semana, tá? Então nesse ponto a gente atingiu o nosso maior número, maior porcentagem de Red no mês de novembro, que já estava dando aqui quase uma stake, né? 90% da stake aí de Red, certo? Mas, como eu disse e mostrei para vocês, a gente tem que seguir fazendo o mesmo trabalho e com os greens que a gente teve, nesse momento estamos com menos 60% da stake. Então estamos sim negativos com 60% da stake. Aqui estão todos os jogos na planilha, a planilha está aqui na descrição, você pode ver todos os jogos, né? Se tem alguma coisa que você não concorda ou não acredita, está aqui todos os jogos que a gente está fazendo e indicando lá no grupo, tanto a entrada quanto a saída, tá? Mas a pergunta que eu te faço, né? Você acha que 60% de uma stake dentro de um mês é um head expressivo, é um head que não tem mais como a gente buscar, ou é um head que vai estragar todo a sua carreira de trade? Não, né? Então, vamos lá, se a gente dividiu a banca em 4 partes, né, usando stakes de 25%, logo, se eu tenho meio stake de prejuízo, eu tô com 12, sei lá, 15% da minha banca em Red. Mesmo fazendo uma gestão mais agressiva, que é o caso, a gente está com 15% da banca negativo. Isso é totalmente fácil de ajustar, certo? Eu tô falando para você que entrou no mês de novembro, tá bom? Mas quem vem com a gente desde julho está positivo, porque desde julho, né, só o mês passado, o mês de outubro, nós terminamos com 265%. Então, se o cara entrou em outubro, ele está ainda 200 para frente, ele está com 2 stakes para frente mesmo com esses heads. Então, é só para você entender que o trade esportivo ele é a longo prazo,
tá? Então não meça as coisas por um final de semana, por uma semana de trabalho. Olhe para o montante. E você vai ver que se fizer tudo certinho, se continuar fazendo o trabalho, a gente vai conseguir sempre ter aquele resultado. Essa é a tal da consistência no trade esportivo. Consistência não significa só ter green ou red, tá? Significa fazer a mesma coisa, ser constante. Tá certo? Entendido isso? Então, assim, eu não sei, acho um pouco difícil em 3 dias, mesmo que a gente tenha tudo de green nesses 3 dias, sexta, sábado, domingo, a gente terminar o mês em positivo. Mas vamos tentar, né, dentro de uma forma organizada, sem afobação, tentar buscar aí diminuir o máximo possível desse red e depois é dezembro, né? Outro mês, começa tudo de novo e vamos para cima, tá? Bom, pessoal, então essa é a nossa lista. Se você ficou até aqui no final do vídeo, eu tenho uma grande condição para ti, tá? Eu quero que você procure nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, vai ter story, vai ter reels falando sobre isso. Nós vamos disponibilizar agora nessa reta final aí do Black da GetUp e a lista que passou para 129 mensais vai baixar para 89, mas você vai ter que usar um cupom de desconto, tá bom? Então vai nas nossas redes sociais, nos nossos Reels, Stories do Instagram e você vai ter acesso a esse cupom de desconto para ter a lista por 89, tá bom? Pessoal que já tem a lista vai continuar tendo a lista por 59, certo? Mas quem é assinante novo vai ter esse desconto até domingo, tá bom? Então é isso, muito obrigado aí pela confiança de todo mundo, a grande maioria tem a confiança no nosso trabalho, alguns questionam, faz parte, né? Você paga, você quer o resultado, mas eu tô te mostrando que o resultado está aí e você sabe que é uma renda variável, nunca foi prometido lucros, tá? Mas sim prometido a te entregar a estratégia que para nós tem sido muito lucrativas. Abraço, tamo junto, até segunda-feira com o vídeo de fechamento do final de semana, fechamento do mês e espero sim, de repente estar em green. Seja R$1 em green, já vai ser muito legal. Valeu, tamo junto, abraço.